a primeira coisa, você tem que ter a mentalidade de trabalhar com esse público, tá? E esse tipo de carro. Então, primeiro, eu tô falando mais dessa parte de gambiarra porque você acabou citando isso, mas nem acho que... Eu acho que isso vai ser uma coisa natural, porque você vai investir tanto no maquinário, no seu pessoal, na estrutura da empresa, que de fato você não acaba, no final, não tendo chance de pegar o teu pessoal todo para ficar num serviço que não seja interessante na questão de lucro, tá? Eu acho que um pouco é isso. E a primeira coisa, eu acho que tem que acontecer é você entender que para você trabalhar nesse mercado vai custar caro. E muitas vezes o retorno do investimento não vem. É fato que eu estou te dizendo. Então, às vezes você vai pagar num scanner, se eu te falar, por exemplo, o que a gente pagou no scanner da Lamborghini, até hoje eu não tive retorno. E nem vamos ter, entendeu? Não vamos ter, porque primeiro não tem carro o suficiente para gerar... Que gera essa demanda, né? Não tem, não vai se pagar. É uma coisa que está ali num contexto que a Frison precisa ter, entende? Então, mas não vai chegar ao ponto de equilíbrio e ultrapassar e falar, nossa, o investimento que eu fiz aqui nesse scanner, eu vou ter o retorno daqui 10 anos. Não teremos. É uma decisão que você já, a hora que você investe esse dinheiro, você já sabe que ele não vai retornar com o uso do scanner, ele retorna de outras maneiras, entendeu? Então, o fato de eu ter condições de atender uma Lamborghini também me traz o cliente da Porsche, que me traz o cliente da Ferrari, que me traz o cliente, aí me traz o da Land Rover, da BMW, enfim, que são o público ali na média que a gente atende. Então, o primeiro ponto é isso, é você saber que você vai ter que investir. Então, muitas vezes, deixar de colocar o dinheiro no bolso, que é o que eu vejo muitas vezes o Marcos fazendo, deixa de te pôr o dinheiro no bolso e retorna o dinheiro para a empresa. Então, teve lucro, é um novo equipamento, porque está mudando muito, muda muito. E quando você quer trabalhar com várias marcas, o investimento não cessa, porque a hora que você... Agora eu tenho equipamento para essa marca aqui, já mudou outra marca, já o novo lançamento, e aí você tem que atualizar o scanner, e aí de novo a próxima marca tem que ir de novo. Então, não para. Então, primeiro estar disposto a ter menos dinheiro para você e colocar mais dinheiro para a empresa. Essa é a primeira coisa que eu vejo que é o que eu vejo que o Marcos faz e que não vejo outra maneira também. Se você for, aliás, a empresa deu um baita lucro esse mês, vou pegar muito para mim. Não vai dar certo, porque você vai chegar o carro X ali que você não vai conseguir atender, e esse carro X ele vai participar de um boca a boca que não foi atendido, que também é aquele outro público que te interessa, então aí você já brecou o seu caminho. Então, se você vai entrar nessa, primeiro, abdique do seu próprio conforto, do seu próprio... pegar o dinheiro e o lucro para você, estipule ali um prolabore fixo, esse é o X que eu vou pegar, independente do resultado da empresa, e todo o resto que sobrar eu vou reinvestir na empresa. Ai, que tenso, o Marcos Frison entrou. Ele tá online, tá conectado aí, tá ouvindo. Tá online. E olha, Ai, Lilian, ai, ai. teve um tópico que a Lilian comentou aí, e que é real, porque, ou seja, muitas das vezes, que é o que a galera perguntou, Thiago, beleza, eu quero fazer essa transição, eu quero começar a atender um carro mais top de linha, um carro mais novo, eu já não quero atender qualquer cliente aqui, o cliente que quer fazer gambiarra, e às vezes fica me forçando, o primeiro ponto é se posicionar. Se posicionar, o que eu quero, né? Que foi o que a Lilian falou, o que eu quero. Defina e é assim, eu sei que às vezes, eu te falo porque eu demorei muito tempo, eu demorei muito tempo para aprender a dizer não, tá? Marcos, várias conversas, vários serviços eu acabei pegando e ele depois, né, me deu uma bronca, poxa, não era para ter pegado. E eu fui aprendendo ao longo do tempo de que, de fato, eu estou ocupando o meu time, eu estou ocupando a minha estrutura com um serviço que não é o serviço foco da empresa, não é o cliente foco da empresa. Então, é difícil você, às vezes, estar ali, às vezes não é nem pelo dinheiro, mas é pelo próprio cliente, a pessoa tão simpática, a pessoa, você quer ajudar, mas eu não posso ferir o meu princípio, porque eu vou abrir mão agora para ajudar uma pessoa, daqui a pouco eu vou abrir para outra, daqui a pouco eu vou... E quando você vai ver, a empresa está tomada de um monte de serviço que não é o que você gostaria, não é o que você planejou, não é para o que ela foi feita. Então, por exemplo, a gente está falando de mecânica, mas
em pintura, eu pego muito um dano pequeno e ele quer que eu faça micropintura no local. E a gente não faz. E muitas vezes, não, mas eu sei que não vai ficar 100%, mas fácil. Eu digo, não vou fazer porque vai ficar ruim, você vai estar numa roda de amigos e alguém vai falar, onde você fez isso? Você vai dizer, fiz na Frison. E olha meu nome indo por água abaixo. Então, não faço. Não, se quiser a solução, dói na alma, dói até na gente que está fazendo. Poxa, pintar um para-choque inteiro por causa de um negocinho, dói. Entendeu? Não é porque a gente tá, então você quer pintar? Não. Muitas vezes eu falo para o cliente, não mexa nisso, deixa sim, porque você vai fazer um retoque ou uma micropintura e para o nível de exigência nosso, não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não é para fazer ou que não é correto. Estou falando da filosofia da Frison. Eu não quero que me confundam aqui ou que se ofendam. É lá como nós fazemos, tá? E não é certo, não é errado. Não tem certo, não tem errado. Eu estou falando como é na Frison. Então, lá a gente não faz. A gente até faz de acordo com o desenho do local a ser retocado, onde eu consiga dar uma qualidade no empapelamento para não deixar um vestígio, de acordo com a cor do carro. Por exemplo, preto. Você até chegou a postar, né, Edna? Eu já cheguei a ver, você chegou a postar falando sobre isso e mostrando sobre um tipo de... A gente tem uma coisa lá que é o pincelamento. O pincelamento diferente do retoque e diferente da micropintura. Cada serviço é um serviço. Então, um pincelamento, por exemplo, é uma solução pequena para um dano pequeno. Então, você faz um polimento ali, depois você preenche com a tinta, desenvolve a tinta na cor do carro, depois completa ali com um pouquinho de verniz e cria um disfarce muito bom. É uma solução que eu dou muito, por exemplo, entendeu? Em vez de fazer um retoque no meio de uma superfície, por exemplo, tem uma porta, aí risca no meio, aí eu faço o retoque ali no meio. Dá um tempo, a mancha do retoque vai aparecer, não tem jeito. Então, eu prefiro não fazer e perder o serviço do que ferir a política da minha empresa, que é ter excelência no serviço de funilaria e pintura, por exemplo, entendeu? Sim. Sei lá, eu não gosto muito de falar nisso porque é um tema meio... Não, é polêmico, mas é importante, porque é a questão da filosofia da empresa, da cultura. Isso, eu quero só que fique claro que é a cultura da Frison, não é uma coisa, não estou batendo martelo que tem que ser assim, pelo amor de Deus, gente. Tem gente que faz muita coisa boa no mercado, que é diferente do que eu tô falando jornais, aqui. Pronto, William né? Frison. Eu sei, já tô ficando esperta com esse negócio de rede social, viu? Lilian, então é isso, é importante ter a imagem da cultura da empresa, e isso está muito atrelado ao líder da empresa. Sim, é como você falou, dúvida. Isso é algo que o Marcos bate muito, ele fica em cima e ele não deixa passar. Exatamente. E com o tempo, a equipe vai acabar absorvendo. Exato. No início realmente é difícil a gente recusar e dizer não, como você falou, às vezes tem cliente que é simpático, é gente boa, mas infelizmente é a questão da imagem da empresa, né? E você abrir uma exceção ou outra, também não é o que vai te impedir de mudar o ramo. Você, né, uma pessoa que está ali, poxa, um cliente já antigo, tal, e você sabe que tem uma solução, desde que você tenha certeza que aquela solução paliativa vai dar qualidade, ou que você vai num tete-a-tete, explica a situação para ele, olha, eu não faço isso, não faria, mas a gente pode tentar, mas pode dar errado. Então, seja honesto, entendeu? Seja claro. Tem muitos casos lá complexos que a gente não fala por telefone, a gente pede para o cliente vir até a Frison. E aí é uma coisa até bizarra, porque não dá para tratar por telefone, não. A gente gostaria muito que o senhor viesse aqui. Aí vai o técnico, vai o Marcos e vai até o elevador mostrar para o cliente a situação, para ter uma conversa transparente, clara. Olha, existe esse problema, a solução é essa. A gente pode tentar dessa maneira, mas pode não dar certo. Então, eu acho que assim, eu quero sair de atender marca X, modelo X, para atender marca Y e o tipo de cliente tal. Defina da sua linha de segmento. Então, eu sei que para eu mudar, eu não posso fazer isso. Então, pronto, é regra. Bateu lá na minha porta, faz isso. Não faço. Né? Então, e se mantém ali. Eu não faço isso, eu acho que é importante esse ponto. Não faço isso, mas eu tenho essa solução e apresenta a sua solução. Não fala só não faço. A solução que eu tenho é essa. Você vai dar um orçamento muito mais caro para o cliente. Tudo bem, mas você deu a sua solução. Você também não falou só não. Eu não faço dessa maneira, eu faço dessa. E você vai se surpreender que muita gente vai falar, tá bom, então eu vou aceitar essa sua solução
E aí você vai justificar porque essa é a solução correta, porque você não vai ter dor de cabeça, você vai gastar mais aqui agora, mas você não vai gastar primeiro para fazer a gambiarra e depois para corrigir a gambiarra, que fica muito mais caro, entendeu? Então, sabe, segue essa diretriz, seja idôneo, conversa com o seu cliente, coloca a situação real, deu problema? Deu problema. Explica para ele, que às vezes o problema não vem de uma falta, às vezes é um problema que, poxa, você não tinha como controlar. E não tenha medo de envolver o seu cliente ali na situação e explicar. Ele vai entender o seu lado. Dificilmente uma pessoa não é esclarecida o suficiente para entender que não foi má vontade da oficina, foi um problema que aconteceu, entendeu? E brigue por qualidade, fique em cima lá do seu produto, é igual o Marcos, ele fica em cima o tempo todo, ele está olhando tudo. Você viu um cliente meio assim no atendimento, vai lá você, converse, como é que posso resolver, entendeu? Se envolva 100% no negócio. É o que eu vejo o Marcos fazendo. 100% ele está envolvido, ele tem essas ideias claras, se impõe, sabe? Tem conhecimento para isso e tem uma filosofia que ele segue e não abre mão. Acho que isso é o primeiro start para você começar. E é aquilo que eu falei de não ter dó de investir no teu negócio. Isso acho que é a parte mais difícil para todo mundo, porque muita gente, né? Lógico, você tá trabalhando aí o dia inteiro, igual eu vejo tanto que ele trabalha. E ainda ele reluta para trocar de carro, aí vai ver, ainda a gente vai, troca de carro, pelo amor de Deus. Não, aí vai tá fazendo obra, vai tá comprando um equipamento novo, vai, pô, troca de carro, não, vou comprar não sei o que novo. E aí, esse é o Marcos, entendeu? Essa é a cabeça dele, é investimento. Tu Essa é a filosofia de trabalho dele. Põe de novo na empresa. Então tem muita gente que não concorda com isso, né? Prefere, obviamente, ter mais conforto, mas acho que no longo prazo, se você tiver paciência para ter esse retorno mais no longo prazo e não imediato, no primeiro mês que deu lucro, acho que isso estrutura melhor a sua empresa, tá? A localização também, a localização da empresa para o nível de carro que você quer trabalhar também é muito importante, gente. Isso não dá para negar. Isso não... Ou seja, não adianta eu querer trabalhar com carros premium e montar a minha oficina em um bairro mais periférico, por exemplo. Não vai acontecer, isso é muito importante. A localização, porque a facilidade da pessoa chegar no local, sabe, você já está mais próximo ali do público que você quer, isso é fundamental, entendeu? Isso também, você pode investir muito, 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 mas você está lá muito longe. A não ser que você crie toda uma estrutura de pegar o carro, levar o carro, e ainda assim vai ser mais difícil do que você estar já ali no meio da onde é o público que você quer. Isso é muito importante também, eu acho. É importante. Ali, a Frison fica ali, Vila Olímpia, ali, né? Vila Olímpia, Vila Olímpia. Eu tô no coração Vila Nova, Conceição, Itaim, Faria Lima. Então, localização não é uma coisa que dá para ignorar, realmente. Para a gente trazer algo mais atual, mais recente, que foi inevitável, né? Até a gente brincou quando teve a primeira parte da live, que a Linha costuma combinar o sapato com a cor do carro. Só que agora tem que combinar 3 coisas, né, Linha? O sapato, a cor do carro e a máscara agora. Com coronavírus. Com coronavírus, foi uma pergunta que a galera mandou também bastante. Perguntavam de forma diferente, mas no final das contas queriam saber a mesma coisa. Lilian, eu tenho uma oficina aqui e tal, beleza, só que não teve jeito. O coronavírus acabou me afetando e o meu fluxo diminuiu, porque diminuiu de forma natural, né? O fluxo no mercado, de um modo geral, diminuiu. Como foi isso para a Frison? E se a Frison tomou alguma ação, alguma medida para se preparar ou para remediar esse momento que a gente acabou passando, que teve um momento de um pico, agora já está normalizando mais, né? Coronavírus. É assim. Chegou no coronavírus agora. Gente, não teria e não tem uma receita para uma situação dessa. Não, eu acho, igual o que eu tenho acompanhado, infelizmente, muito, né? O tanto o impacto que isso teve no mundo, né? A gente nem está falando de Brasil, de cidade, é no mundo. E não tem nada que você possa fazer para reagir a isso. Não tem como que você vai reagir se as pessoas não estão na rua. Então, vai ter queda de demanda, não tem como. Foi uma mudança assim que nunca ninguém viu.
eu acho que a lição que fica dessa situação, pelo menos foi a que eu observei, que eu falei, nossa, foi a coisa que eu mais absorvi. O que eu mais absorvi foi isso. O que mais importa numa situação como essa não é o que você vai fazer para reagir a isso. É como você tratou a sua empresa antes de chegar nisso. Então, que medidas você conseguiu, porque também às vezes não depende só de você, mas que medidas de gestão você teve para que chegasse num momento como esse você conseguisse pelo menos ultrapassar esse período, entende? Porque que vai mudar muita coisa, é óbvio que vai mudar no comportamento, mas logo as pessoas estão de volta na rua e no caso do nosso negócio, o carro não vai deixar de ser carro, vai deixar de ser utilizado. E pelo contrário, talvez por um período aí a gente ainda tenha mais o uso do automóvel próprio, porque a pessoa quer se resguardar, se proteger, independente de estar tudo funcionando normal, então vai colocar o carro para uso, vai dar mais manutenção, enfim, isso para nós de oficina, nosso ramo automotivo, acredito que por um período a gente vai ter uma demanda boa, que talvez até amenize um pouco a queda da demanda que a gente teve nesses últimos meses. Mas, como assim, nós não fazemos ações de marketing, tá? Então, é uma filosofia da Frison, a gente não tem essa ação para aumento de demanda. Então... Tem zero investimento em marketing. Não fazemos marketing. Marketing é política do Marcos. O cliente tem que vir na minha empresa e ele gostar tanto do meu serviço, em todos os sentidos, tanto na experiência de ter vindo, quanto na qualidade que eu ofereço, para que ele faça o boca a boca e venha mais pessoas me conhecerem, tá? Então, para as empresas que fazem ações de marketing, então acho que sim reservar uma parcela aí. É que é difícil, gente, é difícil falar nessa hora, porque todo mundo deve estar com caixa ali super apertado, tentando pagar a folha de pagamento e o aluguel. Então, mas se você tiver essa condição se você já tem essa política de investir em marketing e, né, fazer uma campanha para mostrar para as pessoas, olha, estou de volta, estou aberto, tudo, acho que vale, mas não tem uma receita. Eu acho que eu tentei ler bastante coisa sobre isso, né? Eu tenho uma situação de conforto, que eu tenho um cabeça lá na empresa que está sempre olhando por isso, né? Mas eu acho que a lição que eu diria pense a partir de agora, quem conseguiu, graças a Deus, sobreviver, a gente vai retomar agora o mercado, as coisas vão seguir. Pensa a partir de agora que um coronavírus é uma realidade que pode acontecer e você simplesmente ter que zerar a sua receita, sabe, por mais de um mês, 2, 3 meses. Então, a questão de você, aquilo que a gente estava falando, de você querer pegar o dinheiro e retornar para a empresa, por exemplo, pensar numa reserva também, de ter uma estrutura, porque a gente, por ser uma gestão muito sólida, a gente conseguiu, por exemplo, não demitir ninguém, a gente teve queda da demanda, tá retornando ao pouco. Então, de março, né, o fechamento foi na segunda quinzena de março, caiu abruptamente. Então, a gente teve depois na sequência, foi subindo aos mais poucos. ou menos que estava realmente tinha dado o pico, assim, que a galera ninguém sabia o que ia acontecer, o coronavírus assim, era um mistério, né? Sim. Foi mais ou menos no período de E março. aí, daí eles fecharam na segunda quinzena, né? Fecharam, a gente teve uma queda assim, foi quando a gente começou a pintar telhado. O Marcos falou, a gente vai ficar aqui, não vai ter cliente, vamos pintar o telhado, vamos... Aí a pintura do telhado já virou parede, que já virou... Aí o Marcos, ele, em meio de uma coisa, ele não consegue parar, né? Ele já vai fazendo mais e mais e mais. Mas foi quando teve uma queda abrupta, assim, mas depois foi retomando, e esse mês está com cara que já vai ser mais próximo do normal. Mas desculpa, gente, eu acho que não tem uma coisa que eu possa, mesmo lá, com a experiência na Frison, eu acho que ninguém estava preparado para isso, honestamente. Não é uma coisa que a gente poderia ter visto num livro, a gente pode procurar num livro como fazer. Acho que agora vai muito de você olhar para o teu negócio, entendeu? Você ali fechado e tentar ser criativo, tentar achar uma maneira, colocar prioridades. A minha prioridade agora é essa, para sobreviver e estar aberto para o meu público retornar, porque as pessoas vão retornar, entende? Elas vão. Você tem só que manter o nível, a qualidade, a estrutura. Então, cria prioridades ali, mantém a estrutura
sua equipe, sua condição de atendimento e vai retomando conforme a sua demanda vai vir. Impressiona essa demanda, cativa essa demanda, entendeu? Cuida dela para que ela continue frequentando e traga mais um, e traga mais outro, e assim sucessivamente. E quando aconteceu assim, a pandemia estourou, né? Foi em março, mais ou menos. Aconteceu até algo engraçado. Algumas oficinas talvez tenham acontecido isso. Logo quando veio o coronavírus, e até que já estava começando algumas ordens do governo de lockdown, o fluxo aumentou, acabou aumentando. Eu acho que a galera estava preocupado o carro talvez estivesse na garagem e queria deixar o carro pronto, caso necessitasse para, enfim, alguma emergência, né? Então o fluxo aumentou. Aí depois que teve uma queda acentuada, quando a galera começou já a ficar mais em casa. Agora, aparentemente, o mercado começa a reagir mais, com mais força, né? Pra gente não. Pra gente foi a segunda quinzena de março foi o que caiu muito. E aí depois foi retomando gradativo. Não tive assim, subida, descida, não. Eu tive março, que caiu, depois abril, aí foi subindo. Então, o resultado até de abril, em comparação a março e ao que está se fazendo, sabe, assim, foi tipo, a nossa curva foi assim, março, e depois ela veio e está indo num crescente. A gente já tem que agradecer que a gente não teve que fechar, né? Acho que a gente de oficina já tem que falar graças a Deus que eu não tive que fechar. Imagina o negócio, gente, eu fico assim, meu Deus, um lugar que teve que, pronto, fechou, zerou receita, não tem nada, mas nem um pouquinho, mas não tem nada. Só o custo. Deve ter sido uma situação desesperadora para muita gente. Eu nem consigo imaginar isso. A gente tem sorte que não tive que parar de trabalhar, não tive que ficar em casa, sabe, remoendo, porque deve ter sido uma situação, olha, tem que ter nervos, né? Eu tenho uma agência de marketing e a gente tem alguns clientes. A maioria dos clientes é do setor de alimentação, pelo fato de eu ter trabalhado muito tempo com consultoria na área de alimentos e bebidas. E tem uma cliente específica, que é uma cliente lá de Fortaleza, que ela tem um custo mensal da estrutura de eventos dela, é a principal empresa de eventos lá de Fortaleza, a estrutura dela é de 100 mil mensal, 100 mil semanal. Então, quando veio o coronavírus, assim, foi uma coisa literalmente desesperadora, assim, eu preciso usar outras formas, e aí foi que acabou utilizando a equipe, que já tinha a equipe de gastronomia, para conseguir produzir kits para fazer serviço de delivery. E venderam muito bem. Mas assim, o impacto, de primeira, foi desastroso. Assim. Eu tenho amigos que têm empresa e... Mas não tem, não é como eu tô dizendo, não tem nada que... Acho que quem não conseguiu, infelizmente, quem não conseguiu sair dessa, não tem que sofrer individualmente. Eu acho que dá para você aprender várias coisas nessa situação. Mas, gente, como que você vai prever que você vai perder tudo? Você está em pleno funcionamento. É como ela. Para ela ter um custo de 100 mil semanal, já está um negócio estruturado, já tem clientes, já tem pedidos, já tem encomendas. Então, é um planejamento que está seguindo normal. Agora você vai... Um custo de 100 e receita zero com cancelamento, com isso, porque o pessoal de evento, de marketing, de turismo, cara, foi muitíssimo prejudicado. Imagina, se tinha casamentos agendados, festas de aniversário, você nem poderia executar, nem que o cliente falasse, não, eu quero bater, não poderia, entendeu? Então, assim, uma situação totalmente atípica, não acho que alguém poderia vir assim falar, olha, então, na minha empresa eu faria tal coisa, não tem. Vai de negócio para negócio, e aí você tem um pouco de criatividade ali na hora, como ela teve, eu posso aproveitar essa equipe aqui e fazer X coisa. Mas aí também é uma questão individual, porque, imagina, o seu psicológico abala completamente, você nem deve se culpar se você não conseguiu ali ver uma outra maneira, porque, gente, é risco de morte, é risco de parente doente, é tanta coisa ao mesmo tempo. Não tem como você cobrar uma sanidade para você sentar, não, deixa eu rever meu... Não, quem conseguiu, ótimo, parabéns. Conseguiu realmente ser fora da curva. Quem não conseguiu, ok, também não tinha como você se preparar para isso. Não tinha. Eu acho que é uma situação totalmente atípica. Aqui, infelizmente, eu tive
assim, em termos de fluxo, a gente tinha aumentou o fluxo, a demanda, e eu não estava nem conseguindo produzir vídeo, não estava conseguindo produzir nada. Até que eu fiquei doente, eu acabei pegando, né? E eu fiquei mal de toda a família, das pessoas que pegaram, eu fui o que fiquei pior. Nossa. E teoricamente, na minha cabeça, eu imaginava que era que. Não, se eu pegar o coronavírus, não vai dar em nada. Pois é. Sabe, o fluxo de informações que a gente recebeu também, né? Uma hora a transmissão é assim, a outra hora é assado. Sabe, foi uma confusão, um absurdo. Eu acho que ninguém tem que se culpar de nada nessa situação, de se lamentar. Eu acho que é tentar manter a sanidade, entendeu? E sobrevivência, sabe? Assim, de todas as maneiras. Porque realmente, que situação, gente. Que coisa mais horrível, assim. Sei lá. Agora a gente pode tirar algumas lições. Teve um ponto que você falou, Lilian, no início da fala, que foi dizendo o seguinte. Beleza, aí o coronavírus está passando, né? Ou seja, está normalizando as coisas, mas ele foi uma crise. Então, será que ele tira algumas lições de crises futuras que uma empresa pode enfrentar? E teve um ponto que você falou que foi, para quem já estava cuidando da empresa, do caixa da empresa, da gestão, para quem já estava mantendo as coisas tudo organizado, sob controle, eu consegui reagir, né? Eu consegui sobreviver, né? Que seja. Então, sim. Essa foi a lição que a maior para mim foi essa, que independente de qualquer situação, o retorno que eu tiver da empresa, o lucro que eu tiver na empresa, uma parte é reserva, entendeu? É a maior lição, tem que ter reserva, porque às vezes você sai, eu tenho uma sobra aqui, mesmo que seja para devolver para a empresa, vou investir em tal coisa, e você está tirando a sua reserva ali, você está mais suscetível a uma crise dessa, você não ter como se manter na queda de demanda. Então, isso que ficou em mim, isso tá em mim, assim, tipo, oi, Clóvis. Ai, meu cliente. Que legal que você tá me assistindo. Ó, Marcos, falando, capital de giro, isso, Marcos, essa é a palavra. Fazer um capital de giro, você pode ter certeza, viu, Marcos Frison, que isso é uma das coisas que sempre vai ser... Aqui, agora meu comentário. Tá vendo? Isso sempre vai ser... Capital de giro foi o que mandou agora nesse período. Sim, sem dúvida. Essa, para mim, foi a maior lição, que o capital de giro, você ter uma reserva é o fundamental, porque aí ninguém te tira o sossego, entendeu? Você tá vendo, você tem uma reserva ali e você vai, tá bom, caiu tudo, mas olha, eu ainda tenho, aí você reduz todo o custo que você tem e consegue manter o custo necessário ali para manter o negócio vivo, né? Tipo, não, que foi o que eu vi acontecendo na Frison. Graças a Deus a gente ainda teve demanda, que ajudou também, mas se não tivesse um capital de giro sólido, que foi uma boa gestão do Marcos Frison feita antes, se não tem essa mentalidade antes, a gente tinha penado muito mais. Talvez eu tivesse que mandar a gente embora, coisa que ainda bem que a gente não precisou. A minha equipe antiga toda tá, né? Graças a Deus, todo mundo lá. Então, se não fosse essa boa gestão feita lá, sim, eu já fui contra. Ele tá falando aqui, já foi contra. Já foi Jogando contra? Já fui contra, já. Sim, olha, Marcos. Lilian, levou uma espetada ao Levei vivo, uma espetada, tá gravada. Eu assumo. Sim, eu já fui contra isso. Eu achava que a gente tinha que, por exemplo, lá, como a gente faz? Achava, não, eu aprendi na faculdade, né? Como a gente faz? Todas as contas da Frison são pagas antecipadamente, então a gente banca a nossa operação. Então, quando o cliente me paga, eu já paguei tudo isso. Então, quando eu estou recebendo esse meu capital que está entrando, eu não estou com ele comprometido. Já está todo pago. Então, eu sempre briguei com ele por causa disso. Eu falei, se a gente trabalhasse mais em conjunto com o recebimento, eu teria mais sobra de capital para investir mais, entendeu? Na empresa. E a gente já teve várias conversas sobre isso, principalmente quando estava fazendo faculdade, porque foi assim que eu aprendi, você usa o recebível e você meio que, hoje eu vejo assim, você meio que pedala com aquilo, mas você tem um capital mais na mão. Então, uma coisa que, por exemplo, lá na Frison, muito cliente não entende, quando eu digo, ele fala, mas eu vou pagar à vista.
Então me dá mais desconto. Então eu digo, desconto para a gente dar desconto não é interessante. Eu prefiro receber a prazo. Por quê? Porque aquele custo eu já paguei. Então eu ter o dinheiro ali na mão, para mim não faz diferença, porque eu não vou usar aquele dinheiro, entendeu? Para bancar aquela operação que eu acabei de fazer. Essa operação que eu estou fazendo agora já está paga. Então, para mim, é melhor a entrada gradativa, entendeu? Então eu falo, eu prefiro parcelar mais, sem desconto, do que tirar do meu valor que é calculado ali justinho. Parcelamento é mais interessante. Então, é isso que ele falou aí, que eu já fui contra e hoje eu sou totalmente a favor. Eu já era um pouco antes do coronavírus. Agora, então, meu amigo, se eu puder pagar conta antecipada lá de... Nem tem mais que pagar antecipado, porque a gente paga tudo antes. Então, essa filosofia, Marcos, você pode ficar tranquilo que entrou direitinho a lição aqui, ó. Depois de coronavírus, meu amigo, paga tudo, pelo amor de Deus, paga tudo, que o dinheiro que entrar, deixa ele aqui para uma reserva e tudo. E isso foi a Ou seja, lição. esse casamento do fluxo do contas a pagar, do contas a receber, ele às vezes acontece muito, né, com a oficina. Fiz um serviço, eu comprei do meu fornecedor 5 mil de 90 dias, só que o cliente parcelou, sei lá, de 10 vezes. Ou seja, eu tenho que pagar antes do meu recebível, né? E aí gera uma janela, uma lacuna que, imagina, um monte de serviço acontecendo, enrola. Teve um comentário aqui, peraí. Ele tá falando, imagina 600 carros e essa tagarela. Eu falo muito, mas eu já tinha falado pro Thiago. eu falo muito, gente. Não, infelizmente, eu sou assim. Gente, se não tivesse casamento com 600 carros mês e um fluxo de processos lindo, isso vira uma bomba relógio. Não tem como. Tem que ter uma habilidade. Aí é que entra uma diferença que eu percebo da galera que segue a Mecânica One, por exemplo, e de donos de oficina que eu converso. É que o dono de oficina era mecânico, eu sou mecânico, faço manutenção, e aí ele sente a vontade de empreender. É um sonho que ele quer realizar, e aí ele vai e empreende. Só que uma coisa é ser mecânico. Uma coisa é ser mecânico, outra coisa é ser dono de uma empresa, dono de uma oficina mecânica, que aí eu lido com várias outras situações que fogem só da questão do diagnóstico, né? É uma questão, eu tenho que entender de administrativo, financeiro, pessoas. Nossa, pessoas. Tem que ter jogo de cintura. Exatamente isso, perfeito. Deixa eu só dar um oi pro Gerson aqui também. Oi, Gerson, falando que o Marcos vai pro céu sem escala, que não me aguenta. Beijo, Gerson. Ficou bom o carro. Já pegando feedback aqui. O que você falou é fundamental. As pessoas, se você tem especialidade numa área, você vai abrir um negócio sobre aquilo e você acha que só por você ter o conhecimento técnico vai dar certo, isso não é suficiente. Você tem que pensar como um gestor. E é isso que eu te falei no começo da live, que é uma lição que eu aprendi com o Marcos. Eu não sou uma oficina, eu sou uma empresa. Enquanto empresa, você tem que aprender a gestão de qualquer empresa. Então, eu brinco até, se o Marcos fosse abrir qualquer outro negócio, ele seria bem sucedido. Por quê? Porque quando você aprende a gestão de um negócio, seja uma oficina, seja uma empresa de eventos, seja uma empresa de marketing, seja um hotel, o gerenciamento, o funcionamento, a operação é o mesmo. Cada um no seu ramo com as suas dificuldades, mas você tem que pensar como empresário. Você tem que ter controle, controlar o fluxo de caixa, você tem que entender de operação, de layout da empresa, como eu aumento a produtividade, das contas, de contabilidade. Você tem que saber um pouco de tudo. Então, isso que você falou acho que é uma máxima que, infelizmente, muita gente tem um sonho ali, porque eu faço o bolinho de chuva mais gostoso, eu vou abrir uma lojinha de bolinho de chuva. Só que você está preocupado só com o bolinho de chuva. Não, você tem que aprender a fazer conta. Qual é o custo disso? Quanto eu preciso vender para atingir meu equilíbrio e ter lucro? Entendeu? Botar tudo no papel. Como que eu contrato funcionário? Quais são as coisas que estão por trás disso? Como que eu gerencio o meu RH, mesmo que sejam 2 pessoas? Você tem que ter essa funcionalidade, suas regrinhas, seu funcionamento. É tudo isso que você falou, eu acho que é fundamental. Pensar como empresário. Não importa o tamanho do negócio, não importa quantos funcionários, o negócio é seu, só você sozinho. Você tem que pensar no gerenciamento de qualquer negócio, né? E teve um comentário aqui do Mário Robson, ele falou o seguinte: com essa pandemia,
ele não compra mais nada a prazo, somente à vista. Com isso, ele começou a ver o capital. Ele, como é que é? Não entendi. Com essa pandemia, não compra mais nada a prazo, somente à vista. Com isso, comecei a ver o capital. Eu acho que é disso que a gente estava falando, né? De você comprar à vista, pagou à vista, e o que você tem a receber, ele vem já sem ser comprometido para pagar aquela conta. Isso, gente, para mim, isso aí foi a maior lição de tudo. Sério. Isso aí, para mim, é o que ficou. A Frison já tem esse hábito há anos. Antes da pandemia, o Marcos já tinha me mostrado que é o melhor negócio. Agora, então, sério, isso é muito... Deixa o seu negócio muito estruturado, muito sólido. Porque quando você entra lá no seu fluxo e você vê um apagar baixinho aqui e um receber bem gordinho, você fala, ufa, né? Então, se amanhã mandarem a gente fechar a empresa, a gente não é que, né? Você tem um fôlego aí para manter a sua equipe, pagar suas contas e tal, sem estar com esse capital todo comprometido, né? Lilian, você chegou a comentar aí que se o Marcos abrir qualquer outro negócio, vai dar certo. E tem um que já é o lançamento, já tá vai ter que avisar ele o lançamento, que é a Frison Academy. Marcos, você chegou agora. Isso, você chegou agora, Marcos Frison. Deixa a gente te avisar aqui que a gente criou, já deram até um nome. Não vi quem foi que colocou, mas obrigado. Frison Academy. A gente vai formar técnicos especializados em várias marcas diferentes, né? O próximo negócio. Ele vai me matar. Ensinar a galera a trabalhar direito aí. Formar pessoas com visões mais, né? Visão de negócio, né? Visão de negócio. É belíssimo. Na verdade, é até um depoimento eu falar que de várias oficinas que eu visitei, que eu já tive a oportunidade de visitar, a Frison foi uma empresa que me surpreendeu, assim, com a estrutura, com o fluxo, até porque tem outras empresas que também trabalham com carros importados. Também tem lá um carro importado top lá no seu pátio, que eu já tive a oportunidade de visitar. Mas, assim, o fluxo, o processo e a paixão com que a gente sente, né? A gente sente o colaborador, quem está ali na mecânica, quem está na funilaria, na pintura. A gente acaba transbordando isso. Ou seja, apesar de no dia que eu fui, a gente não chegou a conversar com o Marcos, né? Eu não cheguei a conversar com o Marcos. Mas dá para perceber como isso exala para toda a equipe. Ou seja, isso faz uma diferença tremenda. Então, para mim, quando a galera comentou lá e começou a mandar Frison, eu disse, olha aí, o trabalho da Lilian aí nas redes sociais, aí divulgando. A galera comentando direto lá. Frison, tem algum vídeo no YouTube de vocês falando sobre a história, alguma coisa assim ou não? A gente tem um vídeo muito, muito bacana feito pela Web Motors. Eles procuraram a gente e fizeram uma matéria. E nesse vídeo, inclusive, é o Marcos que está falando. Está lá no nosso canal, no YouTube, e também lá no nosso Instagram também tem. Tá bem bacana esse vídeo, ele conta um pouquinho da história e tudo. E vale a pena dar uma checada lá. Esse negócio da rede social começou uma brincadeira. Eu falei pro Max, eu vou brincar de fazer stories aqui, vamos ver no que dá. E foi muito legal, tive um retorno muito bacana da galera, putz, e começou a ficar uma coisa muito prazerosa de se fazer. Então, às vezes até falho, porque eu tento postar tudo, mas como não é um foco da operação, é mais uma coisa que eu faço porque eu gosto de fazer, às vezes dá uma falhada, igual hoje eu não consegui fazer nem ontem. Eu anunciei na semana passada que eu tinha voltado depois da pandemia. Mas às vezes falha mesmo, porque é uma questão mais porque eu estou fazendo o que eu gosto de mostrar o meu olhar sobre a Frison, entendeu? Então, é isso, gente. Sei lá, a gente ama muito mesmo. Quem está lá, todo mundo que está lá ama demais essa empresa, ama a filosofia do Marcos, o Marcos é um pai para todo mundo, mais do que qualquer coisa, ele é um guarda-chuva, assim, sabe? Ele põe um guarda-chuva em cima de todo mundo, e todo mundo que trabalha do lado dele tem muita tranquilidade, porque sabe que se o calo apertar, ele está ali pela gente. Isso é uma coisa que todo mundo que trabalha lá não tem dúvida. Isso acho que é muito, sabe, que a gente respira assim e fala, ufa, tá, estamos no meio de uma pandemia, mas
a gente tem o Marcos, sabe? Assim, tipo, é um cara que, putz, um gestor, empresário, um chefe, uma pessoa que sensacional nesse ponto. Acho que isso aí também faz o reflexo de você ver a equipe engajada, todo mundo motivado, porque é o cabeça que está lá que putz, ele tem a mão, sabe? Ele tem a mão do negócio, tem a mão das pessoas, tem a mão de tudo. É muito legal. Que bom, Lili. Eu fico muito feliz mesmo, porque eu, pelo menos, sinto falta de enxergar isso dentro. Ele comentou aí. Puxa Eu saco sinto muita falta nada. de. Puxa saco. Pode chamar de puxa saco, eu não Não, ligo. Ele ela sabe que é fala. verdade. Pode chamar várias pessoas. Quem tá aí na live, aí online, ó, que é da Frison, fala que eu não tô mentindo. Puxa saco. Desculpa, te Eu cortei. sinto falta disso na mecânica. Eu até brinco, e às vezes na mecânica, parece que a galera é mais truncada, tem mais dificuldade em conseguir fazer algumas coisas, alguns processos, por exemplo, que a gente vê com muita facilidade no setor de alimentos, por exemplo. No setor de alimentos, a galera parece que inova mais rápido, segue processos, se preocupa mais com a gestão da empresa. Na mecânica, parece que a grande maioria, claro, não todos, né, mas a grande maioria acaba deixando isso meio de lado, se preocupa mais só com vamos colocar assim, com o reparo do carro, que é importante pra caramba. Eu tenho alguém da operação e que se preocupe que saia um carro com a manutenção show de bola, mas se preocupar com uma visão de empresa assim é difícil. Mas eu acho que, por exemplo, um canal como o teu, eu vi os teus vídeos, acho que você está fazendo um trabalho muito legal de conscientização sobre a importância dessa parte gerencial, e eu tenho certeza que você está ajudando muita gente. Às vezes eu vejo lá uma dica que eu dou pequenininha, que às vezes eu falei de passagem, assim, o tanto de agradecimento que eu tenho lá por uma dica. Acho muito bacana você ter feito esse Instagram com esse foco, porque precisa mesmo conscientizar as pessoas para que esses negócios, esses sonhos saiam do papel e deem certo, né? Então, é muito legal esse trabalho que você está fazendo, Thiago. Você tem que estar de parabéns. Eu espero que o seu canal cresça muito e que você ajude muita gente, sabe, com esse olhar que você já tem, essa visão que você está compartilhando aí com as pessoas. E que as pessoas entendam. Não importa o tamanho do negócio, quantos funcionários, pense como empresa. Pense se você fosse a multinacional, o Google, como que eles estariam fazendo isso? Como que, entendeu? Estuda e vai atrás e se joga, gente. Tem tudo para dar certo. É só gerir o negócio. Acho que isso é legal. E aí tem o Thiago aí para contar, fazendo esse trabalho incrível aí, né, Thiago? Show de bola. Obrigado, Lili. Obrigado mesmo. Imagina. Muito bom. Eu agradeço a oportunidade que você nos deu, assim, porque eu te mandei mensagem, né, no Instagram. E aí eu fiquei na dúvida, não sei se a Lilian vai ter tempo realmente, porque eu imagino que o negócio deve estar corrido, ainda mais com o coronavírus, aí a gente tem que focar muito mais no negócio, né? Então te agradeço a oportunidade, porque às vezes uma mensagem dessa que é deixada aqui, ela contribui com alguém que está do outro lado lá, que está se enxergando e está pegando a dica sacada e diz assim, pô, isso que ela está falando é verdade, se eu posso aplicar no meu negócio. E tem um respeito, né, muito grande, porque a gente está a pessoa está ouvindo de uma oficina que é referência no Brasil. Uma oficina que atingiu um nível de excelência muito top. E que eu acredito, inclusive, que deveriam investir mais no... Assim, contar mais até mesmo a história da Frison, sabe? Eu acho que ia contribuir muito a Frison Academy. Prison Academy ia ser show de bola. Mas olha, às vezes eu não falo tanto da história lá, porque eu acho que eu gostaria muito que, por exemplo, o Marcos se posicionasse mais sobre esses assuntos, entende? Porque são tantos anos, imagina, o que tem de anos a empresa, não tem de vida. Então, gente, mas tem tanta história aí, imagina, tanta coisa legal. Vamos fazer um apelo aqui, lançar a hashtag Fala Mais Marcão, né? Para ajudar a gente aí, porque às vezes eu não me sinto nesse Eu fico direito, nessa imaginando posição, entendeu? o tanto de conhecimento, porque às vezes eu até fiz essa brincadeira no Stories, essa brincadeira, falando assim, quantos profissionais, donos de oficina, mecânicos, têm uma história excelente, maravilhosa,
com um conhecimento armazenado muito grande. Porque mesmo que eu fale aqui, eu jamais vou ter o nível de conhecimento que o Marcos tem. Eu posso falar de processos aqui, eu posso fazer a melhor consultoria, posso ser consultor da NASA. Mas uma coisa é ser consultor, outra coisa é viver o que o Marcos viveu na construção da Frizon. Cada pepino que deve ter pego, experiência. Ou seja, é muito conhecimento e que esse conhecimento ele poderia ser compartilhado. Porque quando ele é compartilhado, ele acaba tocando muitas vidas. Assim como a gente, em algum momento da nossa trajetória, a gente assistiu alguém, viu alguém, principalmente agora, né, com YouTube e rede social é mais forte isso, a gente acaba assistindo muito vídeo. Aquilo inspira, no momento de dificuldade faz a gente não querer desistir. Imagina o quanto de conhecimento o Marcos tem para agregar dentro do setor. É muito, gente. É muito conhecimento. É muito, muito mesmo. Isso eu falo porque se tem uma pessoa que fica lá perturbando ele, perguntando tudo toda hora, sou eu. E eu concordo plenamente. Frizon Academy tem que sair. E aí todo mês lá o diretor Marcos Frizon fazer uma aula geral, sabe? Eu já até imagino, gente. Sabe, um auditório, aquela coisa bonita, assim, aí vai ter uma reunião com o diretor, que é o Marcos Frizon. Já pensou? Uma vez por mês que seja, não precisa nem ser uma vez por semana. E aí, putz, ele passa todo, despeja esse conhecimento aí para todo mundo. Olha, eu me ofereço a ser o cameraman. Eu levo estrutura, levo material, fico filmando lá, que eu vou ficar assistindo lá. Só pegando, caderninho, anotando. Eu concordo plenamente com você, Thiago. Que bom. Lilian, a gente vai completar praticamente aí 2 horas de live. Eu te agradeço muito. Eu ainda cheguei a comentar com a Lilian no direct que talvez se acontecesse o caso da gente ultrapassar 1 hora, né? Que aí eu ia chamar uma nova chamada na live. A gente ficou praticamente 2 horas, é muito conteúdo. Eu realmente agradeço em nome de toda a galera que acompanha a Mechanical One, a oportunidade que vocês nos deram, que o Marcos deu, que você nos deu, de dividir esse conhecimento que vocês têm, porque eu tenho certeza que agregou e vai agregar mais, porque esse vídeo eu vou deixar ele salvo, eu vou deixar ele salvo para que mais pessoas compartilhem ele. De repente alguém que não esteve aqui ao vivo, mas assista o vídeo depois gravado e vai ajudar de alguma forma, né? Com certeza. Então, se você quiser dar a última mensagem aí para a galera. Olha, eu queria agradecer o convite, Thiago. Muito obrigada mesmo por ter me procurado. Eu me sinto lisonjeada com esse convite. Eu espero de coração que a gente possa ter passado uma mensagem bacana com essa live aqui. Espero que tenha gerado conteúdo para alguém. Espero que, né, enfim, tanto o seu canal quanto para quem me veio lá do meu Instagram, tudo. Então, eu só espero que tenha agregado de alguma maneira. E mais uma vez, eu quero te parabenizar por essa iniciativa sua. Aí já deixo um feedback aqui para você também. Acho essa iniciativa muito bacana. O nosso mercado é carente mesmo desse tipo de conteúdo. Então, avance, continue batalhando para trazer gente para compartilhar a experiência aqui, porque eu sei que isso realmente muda a vida de muita gente. É como você falou, às vezes uma dica que você deu ali para você é uma coisa tão óbvia, para outro faz toda a diferença, ele já muda o modelo de negócio e dá certo. E acho que o nosso Brasil precisa muito de empreendedorismo, de empresários, de gente maluca fazendo acontecer, gerando emprego, gerando economia, sabe? E às vezes a pessoa tenta e falta uma coisinha só que ele pode chegar aqui, encontrar uma dica tal e conseguir levar o negócio adiante. Então, parabéns para você por essa iniciativa, desejo muito sucesso no seu canal e sempre que você precisar da gente, estamos à disposição, venha visitar quando quiser, vem tomar café comigo, com o Marcos, aí você não conversou com o Marcos agora, dessa vez você conversa, tá? E sempre que você precisar, estamos às ordens, certo? Agradeço o convite, muito obrigada mesmo.